Vamos fazer uma aula hoje sobre. Vamos entrar agora num assunto muito importante para a parte de entrevista. A gente já tem lidado com isso mesmo que indiretamente, mas chegou a hora da gente refinar um pouquinho o nosso entendimento sobre as fontes, né? Ou seja, quem são as pessoas que nos dão as entrevistas, quem são as pessoas que falam conosco. Essas fontes, no jornalismo, elas recebem uma definição muito simples: é toda pessoa, documento ou instituição que presta informação a um repórter. Ou seja, pode ser uma pessoa mesmo, uma pessoa física, pode ser uma pessoa jurídica, né? Ou seja, pode ser uma empresa que emitiu lá um comunicado, uma nota, uma informação em nome da instituição, né? Ou pode ser um documento também. Eu posso, entre aspas, entrevistar uma lei que foi promulgada. Eu posso entrevistar, entre aspas, uma ação civil que foi protocolada pelo Ministério Público. Ou seja, são documentos de onde eu posso tirar uma informação. Então, para mim, também é uma fonte. Então, fontes são pessoas, instituições ou então documentos que prestam informações a um repórter, ok? Mas seria muito simples e muito fácil a gente entender que fonte tem essa função, e seria lindo se fosse só isso, né? Seria muito bom se tudo transcorresse normalmente. A gente sabe que não transcorre e a gente tem uma série então de questões que nós vamos ter que aprender para lidar com as fontes. A primeira coisa que nós temos que entender de fonte é que fonte é subjetiva, ou seja, fonte tem sempre uma intenção. As pessoas físicas têm intenções, as empresas possuem intenções e mesmo documentos estão escritos de forma intencionada. Então eu preciso entender quais são essas intenções para poder não só me livrar de repente de alguma armadilha, mas também compreender o contexto em que ele está sendo dito. Então nós vamos agora tratar das fontes a partir dessa questão da subjetividade, beleza? Vamos lá então. Olha só, na aula original, na aula que eu daria em sala, haveria aqui um trailer de um filme chamado O Informante. É um filme com o Al Pacino e o Russell Crowe. E ele é um filme muito interessante da prática jornalística entre editores, né, jornalistas, repórteres e fontes de informação. É um filme que ele é muito exato nas suas abordagens das práticas jornalísticas. Ele não aumenta nem diminui a profissão. E é um filme que eu lembro que quando eu assisti, é um filme já um pouco mais antigo, aí, é da década de 90, se não me engano. É um filme que quando eu assisti, eu me vi demais ali na prática jornalística. Ele reproduz demais aquilo, produzia demais aquilo que eu já estava fazendo, né, nas redações. Então é um filme muito interessante, a gente aprende muito com ele. Se você quiser, busca esse filme lá no YouTube. Ele deve ter uma versão inteira lá. Eu não lembro se ele está em alguma plataforma de streaming, mas o trailer eu sei que tem, né? Então, se você procurar lá, você vai ter uma noção disso. Chama-se O Informante, beleza? O que é interessante muito nesse filme é que a gente começa a entender com ele também que as fontes possuem uma subjetividade muito grande. Existe uma palavrinha, existe uma frase, na verdade, que ajuda a gente a entender isso. Quem nunca leu essa frase, né? Quem conta um conto, aumenta um ponto. Ou seja, todas as pessoas que vão reproduzir alguma informação têm uma tendência de colocar um pouco mais da sua própria pessoa, da sua própria personalidade nessa história. Isso significa que ele vai aumentar, então, algo nessa história. É claro que nem sempre é assim, mas normalmente, quando a gente vê uma história sendo contada que não foi originalmente acontecida com essa fonte que está contando, a gente tem que entender que ela pode ter sido aumentada. É a velha história do telefone sem fio, né? Ou então da velha história do telefone sem fio. Quer dizer, ou seja, uma frase que começa, né? Uma frase que começa de uma forma e termina de outra. Quem conta um conto aumenta um ponto. Quando isso acontece, nós estamos falando da miopia das fontes.
ou seja, é a fonte que não está exatamente contando da forma que aconteceu. A fonte de qualquer informação oferece sempre, gente, uma visão subjetiva dos fatos. Essa visão está muito condicionada à sua cultura, à linguagem que ele tem, aos preconceitos que ele possui. Então, muitas vezes, uma pessoa pode dar uma informação para você que não necessariamente condiz com a verdade em si. Muitas vezes, isso pode ter sido aumentado ou diminuído ou distorcido de alguma forma, simplesmente pelo fato dela possuir uma cultura, dela estar direcionada para algum entendimento ideológico, dela possuir alguma preferência política, dela preferir alguma preferência econômica, dela estar em alguma classe social, e isso pode realmente interferir no processo. É o que a gente chama de miopia das fontes. O que o jornalista tem que fazer? Cara, na verdade, a gente não consegue eliminar isso do processo. O que eu estou dizendo para vocês é que toda vez que nós formos entrevistar alguém, nós temos já que ir para essa entrevista pensando que essa fonte pode estar míope, ou seja, ela pode estar com uma visão muito mais subjetiva dos fatos. Se você perguntar, por exemplo, a um corretor da Bolsa de Valores quais são as ações mais confiáveis, você vai notar uma pequena coincidência. Qual que será essa coincidência que você vai notar? Eu garanto assim, ó, se 10 pessoas perguntarem para um corretor de valores quais são as ações mais confiáveis, o que ele vai responder? Que coincidência que é essa? Bem, ele vai responder que serão exatamente aqueles que têm para vender. Ou seja, ele vai sempre puxar para isso. Gente, é natural, é ser humano, não tem como a gente escapar muitas vezes desse tipo de situação. É como eu perguntar para um corretor de imóveis se ele tem uma casa no bairro Alto da Boa Vista. Normalmente, vamos imaginar que ele não tenha, mas ele não vai falar só para você. Se ele falar só para você, não tenho, tchau, ele é um péssimo corretor. Né? Um bom corretor vai falar assim, olha, eu não tenho no Alto da Boa Vista, mas eu tenho no Bom Giovanni, que é do ladinho. E é um bairro até muitas vezes melhor do que o Alto da Boa Vista. Ou seja, ele começa a oferecer para você alguma coisa a mais. É mentira? Não, não é mentira. É só uma preferência dele. É só uma necessidade que ele tem naquele momento. Com as fontes funciona da mesma forma. Às vezes a fonte não tem a informação correta para você, mas ele quer participar do jogo. E ele faz o quê? Ele te oferece uma outra versão, ele te oferece um algo a mais, um algo a menos. Eu tenho que estar atento, eu tenho que estar ligado. Será que isso que ele está me dando vai realmente ser importante para a minha matéria? É claro que no momento de eu escrever, eu sempre tenho a opção de deixar fora ou incluir aquilo que a fonte me disse. Isso é uma prerrogativa do jornalista. Por isso que eu sempre entrevisto, mas a questão de entrevistar não me obriga a escrever o que a pessoa diz. Então eu tenho só que estar muito atento, né? Ou seja, aquilo que a pessoa normalmente vai falar para mim pode estar revestida de subjetividade. E isso é importante para que a gente consiga ultrapassar esse processo. O fator jornalista também interfere. O que significa o fator jornalista, gente? O próprio fato do jornalista ser um mediador da conversa vai interferir naquilo que a fonte tem a dizer. Uma coisa é alguém dizer que gostou do show para um amigo. Outra coisa é ele dizer isso em uma entrevista para um jornalista. Quem já deu entrevista sabe disso que eu estou falando. Às vezes, às vezes não, quase sempre a gente muda o tom, a gente muda a percepção da realidade. A gente também tenta não parecer uma pessoa despreparada. Em outras palavras, a gente tenta não parecer um idiota. E aí a gente pode, na hora de dar uma entrevista, acabar falando alguma coisa que não deve, ou falando menos, ou falando mais. Isso acontece com todo entrevistado. A presença do jornalista é um fator importante, chama-se fator jornalista. Uma coisa é a pessoa dar uma opinião sentada em casa, na mesa de jantar com a sua família, num ambiente super confortável para ela. Outra coisa é ela sentar em frente a uma câmera de televisão e dar a mesma opinião. São poucas as pessoas que conseguem fazer isso. Então, eu tenho que muitas vezes ficar atento com isso. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes você vai pegar o seguinte: você vai entrevistar uma pessoa que você ouviu dizer, ou alguém te contou, falou assim, olha, o político tal fez duras críticas ao prefeito hoje à tarde. Vai lá entrevistá-lo.
Onde ele fez essas críticas? Ele fez essas críticas enquanto ele tomava um cafezinho no bar lá da frente da prefeitura. E aí ele criticou forte. Vai lá, consegue essas críticas aí, nós vamos abrir o jornal com ela. Beleza, você pega as tuas coisas. Vamos imaginar que seja televisão. Você pega lá o cinegrafista, pega o microfone e tal, e vai embora e vai lá tentar entrevistar o cara. Encontra o cara, fala assim, bom, hoje à tarde você deu umas declarações sobre o prefeito, você falou isso, você falou aquilo, tal, não sei o quê, foram duras as críticas que você fez, tal, não sei o quê. O senhor confirma? Cara, nem sempre ele vai confirmar. Uma coisa é ele falar isso lá no boteco, outra coisa é ele falar na televisão, uma coisa é ele falar para 10 pessoas no boteco, outra coisa é ele falar para 1,5 milhão de pessoas. Então tem que tomar cuidado com isso. A gente tem que entender esse processo, né? Quer dizer, a gente vai interferir como mediador da conversa. Por isso que é importante sempre, a gente já falou bastante disso desde o começo do semestre, que o nosso processo enquanto entrevistador, enquanto jornalista, é um processo sempre humanizado, para que a gente não provoque um distanciamento maior com essas fontes. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado, tem que estar ligeiro com isso, para a gente poder desenvolver esse processo, beleza? Bom, o resultado de uma conversa com a fonte depende essencialmente do que ela imagina sobre você e sobre as suas intenções. Já falamos disso bastante. Nilson Lage é o professor lá da Universidade Federal de Santa Catarina, que diz para a gente que, na verdade, escreveu o texto em que vocês já têm aí, que chama Entrevistadores e Entrevistados. Esse professor, quando ele vai tratar das fontes, quando ele vai falar de fontes, ele tem uma frase que eu acho muito interessante. A frase é essa que está aí na sua tela. O resultado de uma conversa com a fonte depende essencialmente e muito do que ela imagina sobre você e sobre as suas intenções. Lembra que a gente já falou um pouco disso, né? Se você abrir o jogo para a pessoa e dizer para ela exatamente quem é você, para qual jornal ou veículo você trabalha, qual é a matéria que você vai fazer e o que você quer exatamente dessa fonte, a entrevista vai rolar perfeitamente bem. Se a pessoa tiver algo a esconder, ela esconde. Se ela não tiver algo a não esconder, ela não esconde. A questão é que se você não fala para qual veículo você trabalha, qual matéria está envolvida, muitas vezes você perde a chance da pessoa falar alguma coisa interessante, porque ela vai ficar com medo. Lembrando o slide anterior, existe o fator jornalista, ela vai ter receio e muitas vezes você vai sair de lá com uma entrevista muito ruim. Então, gente, entenda que o que ela está imaginando de você tem que ser assim confirmado por você. Então ela imagina a princípio que o jornalista é uma pessoa do mal, é uma pessoa que, não só do mal, mas é uma pessoa que, assim, sei lá, não sei, não confio, ele vai me dedar para a sociedade, ele vai colocar coisas que de repente eu não falei. O medo é sempre esse, o medo é esse, e eu posso falar isso para você sendo entrevistado também. Muitas vezes eu dou entrevista e eu fico com receio do que vai ser colocado no dia seguinte, ou no mesmo dia, mas cara, isso é natural do ser humano. Então, às vezes, eu estou imaginando uma cena, né? Eu estou imaginando uma pessoa e como essa pessoa é. Na verdade, o que a gente tem que fazer quando a gente é jornalista? A gente chega, já sabe de antemão que ele está imaginando alguma coisa de você. Quebra essa imaginação. Chega para ele e resolve essa imaginação dele. Ou seja, explica quem você é, o que você quer, qual é o seu interesse exato nele, para qual matéria ele está dando entrevista, né? Então resolve isso de alguma forma para que a imaginação dele não continue tão fértil e a ponto de atrapalhar, inclusive, a notícia que ele está dando. Algumas máximas do Paul Grice, que é um pesquisador na área da conversação humana, ajudam a gente a entender um pouco esse lance com a fonte, né? Ou seja, essa minha relação entre jornalistas e entrevistados. O Grice diz o seguinte, que existem 4 máximas, na verdade são 4 pontos relevantes que eu tenho que levar em consideração quando eu estou fazendo uma entrevista. Existe a máxima da quantidade, ou seja, seja informativo com a fonte e não enrole, não jogue muita conversa com ele, nem mais nem menos. Tenha uma conversa com ele de qualidade, que é a segunda máxima. Seja verdadeiro, não diga algo também que você não tenha provas. Não jogue verde para colher maduro.
as pessoas descobrem as mentiras. E se você mentir, gente, se ele perceber que você está tentando enganá-lo, ele se retrai. Então, esse entrevistado não pode se retrair por conta disso. Isso não pode ser um problema para você. Máxima de quantidade, seja informativo no ponto certo, máxima da qualidade, seja verdadeiro, não diga algo que você não tenha prova. Ou seja, ofereça para ele uma informação correta e uma informação de qualidade e uma intenção correta que você tem para fazer essa entrevista com ele. Na máxima da relação, seja relevante, apresente a fonte, que ela também pode ser relevante para a história. Eu já consegui convencer muita gente a dar entrevista, que não queria dar entrevista, dizendo para ela o quanto ela poderia ser importante para a sociedade se ela falasse aquilo. Cara, é uma tática que dá muito certo, sabe? A pessoa está retraída, a pessoa não quer dar entrevista, a pessoa está ali toda trancada. E de repente você fala assim, olha, mas se tem uma pessoa que pode contribuir muito com a sociedade, com essa informação, que pode ser útil, é você. Cara, ninguém abre mão de ser útil, ninguém abre mão de ser uma pessoa importante na sociedade. Então, muitas vezes, essa relação precisa ser colocada em cima da mesa. Seja relevante e apresente que a fonte pode ser muito relevante também para a história. Outra coisa, né, que é importante nesse processo da entrevista com a fonte é a máxima da maneira. Não seja vago, não seja prolixo, não seja mal educado. Eu sempre lembro de vendedores. Quando eu vou comprar alguma coisa, se o cara não me dá atenção, o que eu faço? Vou embora rapidamente. Ou seja, a pessoa não está interessada. Jornalistas acontece a mesma coisa. Eu vou entrevistar alguém, coloco um gravador e fico olhando minha unha, ou fico olhando o celular, ou fico olhando para cima, não presto atenção no que a pessoa fala alguma coisa interessante, você não retribui com uma resposta interessante, ou com uma outra pergunta em cima daquela resposta, a fonte trava a conversa na hora, né? Ou seja, entenda que as suas maneiras, o jeito de você se portar vai ser fundamental nesse processo para que você consiga desenvolver bem essa entrevista. Essas máximas do Paul Grice são máximas que todo mundo precisa entender, todo mundo precisa levar em consideração para que você consiga fazer uma boa entrevista de qualquer forma com as fontes, estando elas nessas condições mais retraídas ou não. É a máxima da quantidade, máxima da qualidade, máxima da relação e máxima da maneira. Gente, se você não gostou da palavra máxima, coloca lá a quantidade, qualidade, relação, maneira, mas entenda que o que mais importa aqui não é você decorar esses termos, é você realizar esses termos da maneira mais exata possível para você fazer uma boa entrevista. E, gente, vamos pensar o seguinte, Felipe Pena diz uma coisa que a gente precisa sempre levar em consideração. Para um jornalista, a desconfiança não é pecado. Eu desconfiar das pessoas não é pecado. Eu preciso sempre lembrar que eu tenho que sobreviver nessa selva. E muitas vezes eu levar a fonte para um caminho de prova, de confirmação, de entendimento do processo, isso é fundamental, né? Mesmo que a pessoa fale assim, poxa, mas você está desconfiando de mim? E você pode colocar e falar assim, olha, desculpa, eu não estou desconfiando, mas eu preciso de provas. Você tem prova disso? Se você tiver prova disso, tudo bem. A gente vai continuar numa boa. Sabe, honestidade, a gente já falou disso agora há pouco no slide anterior. Honestidade acima de tudo, para que você consiga ter uma relação direta com a fonte da melhor maneira possível. Cada indivíduo nessa cadeia informativa, então, vai entender a realidade conforme o seu próprio contexto, ou o próprio enfoque da memória que ele vai ter. Então, gente, nesse caso aqui, a subjetividade é ainda mais relevante. O contexto em que a pessoa vive, muitas vezes se ela vive numa região pobre, numa região de poder aquisitivo mais alto, numa questão mais cultural, numa região onde há um desenvolvimento político maior, né? Ou seja, você tem ali ideologias que correm de uma maneira muito mais fácil do que em outros lugares. Quer dizer, você está sempre relativizando essas fontes. Por quê? Porque cada indivíduo vai entender a sua realidade conforme o próprio contexto que ele vive. Gente, vamos concordar que uma pessoa que mora num bairro de classe alta entende a fome de uma forma muito diferente de quem mora numa região de classe baixa, né? Quer dizer, uma pessoa que que não precisa de transporte público entende o transporte público de uma maneira muito diferente de quem usa o transporte público.
Então, se eu vou fazer uma entrevista com alguém sobre transporte público, se eu buscar alguém que não usa transporte público, eu estou sendo correto? Claro que não, né? Eu estou sendo muito ruim nesse processo. Estou sendo péssimo, na verdade. Eu tenho que buscar quem? Quem usa, né? Mas parece uma coisa óbvia? Parece, mas cara, é impressionante como a gente encontra entrevistados que não tem nada a ver com a história que eles estão passando. Ou seja, você pegou alguém fora do contexto, alguém que não entende o contexto e está dando uma informação diferente. E a questão do enfoque da memória. Essa pessoa lembra quanto disso? Sabe? Ela precisa, muitas vezes, quem foi fonte testemunhal de alguma coisa, quem testemunhou, a gente já viu isso em entrevistados, que aquelas entrevistas testemunhais, né? Ou seja, entrevistas com pessoas que viram situações acontecerem, a gente tem que puxar muito pela memória. Você tem certeza disso que você viu? É isso mesmo que você está falando? Eu queria entender melhor essa situação. É isso mesmo? Olha só o enfoque que eu estou dando sempre. É isso mesmo? Você tem certeza? Você estava lá? O quanto você soube? A que momento que você chegou nesse acidente? O que você viu quando chegou lá? Tudo isso, gente, faz diferença na hora de uma entrevista, porque se eu estou puxando um enfoque dele, estou puxando um enfoque de memória dele. Então, cada indivíduo vai reagir de uma forma diferente conforme o contexto e conforme a memória. Firmeza? Isso também é um aspecto muito subjetivo das fontes. E aí, a gente vem para uma última situação. Fonte pode manipular? A fonte pode manipular? Claro que pode. Toda fonte pode manipular. A princípio, vamos pensar o seguinte. Tá? A princípio, vamos pensar o seguinte. Muita gente pergunta assim, fontes podem mentir? Podem. Mas mentir é muito ruim socialmente. Ou seja, mentira não é aceita na sociedade. Então, mentira tem um custo social muito alto. Então, normalmente, a pessoa que vai mentir para você, ou ela tem vamos imaginar assim, ela está muito bem empenhada para fazer essa mentira, ou ela está muito bem paga para fazer essa mentira. Ou seja, ela vai ganhar muito para fazer essa mentira. Fora essa situação, cara, as pessoas não mentem. Elas preferem não falar do que mentir, porque mentira tem um alto custo social. Agora, a mentira é diferente da manipulação. Muitas vezes a pessoa consegue te manipular, mesmo não mentindo. Uma fonte oficial pode divulgar uma determinada notícia para amenizar o impacto da outra que ela deseja ocultar. Quantas vezes nós temos visto isso no nosso país acontecer? Muitas vezes tem uma situação X que é muito prejudicial. De repente estoura um escândalo aqui. E esse escândalo aqui, que nem é tão grave, acaba suprimindo o outro, né? Que seria importante. Então, a gente consegue entender muitas vezes a situação. Outra forma disso, outro exemplo disso acontecer, é, por exemplo, quando se divulgam números oficiais de alguma coisa. A polícia, por exemplo, chega e vai dar um aumento de homicídios. Na verdade, houve um aumento de homicídio, mas como houve uma redução muito grande de roubos, o que a polícia faz? Ela faz, primeiro, toda uma explanação sobre a diminuição de roubo, etc e tal, e lá no final ela apresenta os números do homicídio. Se você não está atento, você engole isso. Se você não está atento, você deixa passar essa situação. Então, muitas vezes, o que nós precisamos entender é que as fontes necessariamente não mentem. Para ela mentir, ela precisa estar muito empenhada. Agora, manipular, ela pode manipular. E aí que vem o nosso processo de checagem, rechecagem, de entendimento do assunto, de conhecimento de fonte, de entendimento da causa. E uma das coisas que a gente mais tem que entender de fonte é que elas são subjetivas. Manipulação é uma ação subjetiva, né? Então, sabendo que a fonte é subjetiva, eu já começo o meu trabalho com muito mais propriedade. Firmeza? Gente, com relação a isso, questão de subjetividade. Temos essa aula, ela é importante, a gente continua falando dessas fontes de entrevista mais para frente. Valeu? Grande abraço para vocês. Valeu!